Capítulo 1368 Retornando ao mundo. Suas profundas veias do Deus herege foram criadas com uma gota de sangue indestrutível do Deus herege, e era uma gota de sangue com todo o seu poder de origem. Foi por isso que as profundas veias do Deus herege se desenvolveram dentro do seu corpo. Também, não existe uma segunda gota de sangue indestrutível do Deus herege neste mundo. Em outras palavras, nunca existirá outra pessoa com as profundas veias do Deus herege. Por outro lado, você já tem as profundas veias do Deus herege. O problema aqui é que elas estão mortas ou ao menos inativas, se for para descrever melhor. E se há uma coisa no mundo capaz de despertar suas profundas veias do Deus herege, então é o poder de origem do Deus herege. Yun-Ti ouvia cada palavra do espírito da Fênix com atenção, mas suas últimas palavras fizeram com que ele de repente franzisse as sobrancelhas. Você quer dizer? Tenho certeza que você já entendeu isso. Continuou o espírito da Fênix. Sua filha não usou nenhum recurso deste plano medíocre e, com certeza, não teve qualquer encontro extraordinário ou sorte no caminho do profundo dela nesta vida. No entanto, sua profunda energia se desenvolveu a um ritmo anormal, até que ela chegou a um ponto em que inúmeros praticantes do profundo deste plano não ousam chegar ou alcançar na vida inteira. O desenvolvimento dela com certeza não é algo que se deva à linhagem da Fênix ou do Deus Dragão. Portanto, a principal razão pela qual ela foi capaz de se desenvolver a esse ritmo é porque suas profundas veias herdaram a aura divina do Deus herege de você. Yun-Ti não falou nada. A única coisa que poderia despertar as profundas veias do Deus herege era a presença viva e renovada da aura divina do Deus herege. E não é só isso, a aura divina do Deus herege que existe nas profundas veias de sua filha pode ser a última do tipo, e também a última chance de despertar as profundas veias do Deus herege em seu corpo. Yun-Ti não falou nada. Ele também não tentou questionar o espírito da Fênix a respeito do método. De fato, sua excitação incontida de antes havia desaparecido por completo. Resumindo, há uma chance de que suas profundas veias do Deus herege, que estão mortas, despertem caso eu extraia a aura divina do Deus herege que lhes há dentro das profundas veias de sua filha e a transfira para as suas. Até onde sei sobre o poder divino do Deus herege, as chances de sucesso dessa operação são cerca de 20%, se não maiores. No momento, as profundas veias do Deus herege de Yun-Ti eram como um vulcão morto. A aura divina do Deus herege, que residia nas profundas veias de Yun-Vuxin, era sua única chance de reacender suas chamas. O poder divino do Deus herege não é seu único poder divino. Para outros, seria uma dádiva dos deuses se conseguissem preservar até mesmo um dos muitos poderes divinos que você conseguiu. No entanto, você foi capaz de manter todos em uma perfeita coexistência, não foi? Tenho certeza de que você já descobriu que o poder divino do Deus herege era provavelmente a razão pela qual você foi capaz de fazer isso. O poder divino do Deus herege é o maior poder que você possui. Se puder ressuscitar isso com sucesso, então todos os outros poderes divinos também poderão despertar sozinhos e devolver sua força anterior. A avaliação do espírito da Fênix estava correta. O poder divino do Deus herege era, sem dúvidas, o mais vital e mais poderoso poder que Yun-Ti possuía atualmente, e as chances de todos seus outros poderes divinos despertarem em um efeito dominó eram extremamente altas. Além disso, o próprio espírito da Fênix havia dito que a chance de despertar o poder divino do Deus herege era superior a 20%. Porém, Yun-Ti não parecia nada satisfeito com a notícia nas entrelinhas, mas seu rosto estava tão vazio de emoções que chegava a ser assustador. Ele então perguntou:
O que aconteceria com minha filha se a aura divina do Deus herege fosse tirada de suas profundas veias? Ela perderia toda a profunda força que acumulou até agora. Suas profundas veias também voltariam ao mesmo nível das de um mortal qualquer. Existem chances também de que ela possa sofrer uma quantidade imprevisível de dano devido à operação e ficar aleijada. Estou certo? Perguntou Yunthe friamente. Isso mesmo, disse o espírito da Fênix antes de apertar seus olhos escarlates. Posso dizer de coração e alma que você não deseja isso acontecendo, mas ainda devo te lembrar que você não tem muito tempo para hesitar ou escolher. Sua filha atualmente tem 11 anos, e suas profundas veias ainda não estão completamente maduras. Quando ela tiver 16 anos de idade, a aura divina do Deus herege se fundirá com suas profundas veias totalmente amadurecidas. E então, seria tarde demais para extrair a aura divina do Deus herege dela, e então o quê? O olhar de Yunthe ficou muito mais frio, mas então ele lembrou que o ser diante dele era um benfeitor, e que ele poderia não conseguir pagar suas dívidas com esse benfeitor em vida, e que tudo que estava sendo informado era só uma possibilidade. Seus olhos voltaram ao normal logo antes de ele dar um sorriso para o espírito da Fênix. Desculpe-me. Eu não esperava que o Deus Fênix, aquele que herdou a vontade dos deuses verdadeiros, faria uma piada dessas comigo. O espírito da Fênix ficou em silêncio. Não tem como eu trocar o futuro da minha filha por uma chance de recuperação. Nenhum pai seria capaz de fazer algo assim. Enquanto ele ia falando isso, a imagem de Xing Juekong passou por sua mente e fez ele franzir as sobrancelhas. Claro, exceto algum tipo de animal imundo que perdeu toda a sua humanidade. Mesmo se o método tivesse uma chance de sucesso garantida, mesmo se seus poderes retornassem 10 vezes, ou mesmo os 100 vezes melhores, ele ainda não aceitaria, não importava o que. Era uma escolha que ele jamais faria. Nunca me considerei uma boa pessoa, mas também não sou um animal inferior a um porco ou um cachorro. Os olhos mortais de Yunthe brilharam de repente com um frio extraordinário. Devo 11 anos de paternidade a Vuxin. Eu não estava com ela quando ela nasceu. Agora que finalmente estou com minha filha, mataria qualquer um que ousasse machucá-la, não importa quem. Yunthe deixou seus sentimentos sombrios claros antes de se virar em direção à saída. De qualquer forma, devo agradecer por me falar sobre esse método. Também devo agradecer por ter protegido minha esposa e filha por 12 anos inteiros dentro da barreira da Fênix. Duvido que eu consiga pagar essa dívida mesmo em minha próxima vida. Você não precisa se importar tanto com isso. Você também salvou todos os descendentes da Fênix deste lugar no passado, e me deu um motivo para libertá-los da maldição da linhagem. Este é o bom karma que você cultivou. Isso também está bom. Talvez não seja tão ruim voltar à mortalidade e conquistar a paz. Coloquei em você uma marca da Fênix. Isso significa que a barreira da Fênix não impedirá sua entrada e você poderá vir me visitar sempre que desejar, pode ir. Yunthe balançou a cabeça agradecendo ao espírito da Fênix antes de se despedir. Embora o espírito da Fênix tivesse concedido a ele o privilégio especial de atravessar a barreira da Fênix a qualquer momento que quisesse, mas Yunthe duvidava que seria capaz de fazer isso sem a ajuda de alguém para protegê-lo. Afinal, o clã Fênix estava bem no centro da Cordilheira das 10.000 Bestas, e existiam inúmeros perigos à espreita nos arredores. Os olhos escarlates da Fênix não sumiram de imediato, mesmo com a partida de Yunthe. Um longo suspiro ressoou dentro do espaço negro depois de mais um tempo. É exatamente a escolha que se esperava dele, não, isso nem foi uma escolha mesmo.
A lembrança recebida do espírito da fênix do reino do Deus flamejante, a rachadura que apareceu na muralha do caos primordial. Aquela aura aterrorizante que amedrontou até mesmo uma alma divina. Se tudo ocorresse como previsto, eles realmente tinham perdido sua maior esperança antes mesmo de a batalha começar. Depois que Yun-Che saiu da sala de julgamento da Fênix, ele descobriu que Feng Baixuan, Feng Zoer, Feng Xian'er e mais de 200 homens do clã Fênix estavam esperando por ele. Era por eles saberem que Yun-Che muito em breve iria embora. Feng Baixuan parecia tão aliviado quanto Yun-Che após saber que Yun-Che finalmente tinha abandonado sua depressão. Ele suspirou e disse: "O destino é realmente uma coisa maravilhosa. E pensar que a mãe e a filha que moram conosco há 12 anos seriam sua família. Se tivéssemos descoberto isso antes." O velho balançou a cabeça. Ele não tinha certeza de como poderia descrever seus próprios pensamentos. Yun-Che sorriu para ele antes de fazer uma reverência solene. "Senhor Feng, muito obrigado por todos seus cuidados. Duvido que eu teria chegado tão longe sem todos vocês." Feng Baixuan balançou a cabeça e falou: "O que fizemos não pagou sequer 10 milésimos do favor que você já nos fez. Afinal, o karma existia neste mundo, claro. Não apenas a bondade que ele semeou no passado foi retribuída em mais de 10 vezes, como também não seria exagero dizer que eles salvaram sua vida." Grande irmão benfeitor Feng Xian'er caminhou adiante com a cabeça levemente inclinada antes de perguntar desapontada e aparentemente tímida: "Vamos nos ver novamente?" Yun-Che apenas sorriu. "Claro que vamos. No futuro, ficarei permanentemente na cidade imperial demoníaca do reino do demônio ilusório, mas também visitarei bastante a nação Vento Azul. Você e Zoer já estão viajando pelo mundo, então poderão me encontrar a qualquer momento." Sério?" Feng Xian'er olhou empolgada para Yun-Che. Seus olhos realmente pareciam até lacrimejantes. Feng Baixuan não pôde deixar de balançar a cabeça enquanto sorria. O resto dos homens do clã Fênix também estava sorrindo. "Ah, é mesmo, há uma coisa com a qual eu gostaria de sua ajuda agora mesmo", Xian'er disse Yun-Che. "Desejo voltar à cidade imperial Vento Azul logo após partir, mas a jornada daqui até lá é bastante longa e não tenho nenhuma profunda arca. Então, você pode nos acompanhar até lá." Feng Xian'er parecia ter acabado de ouvir uma palavra divina. Ela concordou na mesma hora e disse: Eu protegerei o grande irmão benfeitor com toda a minha força." Ela estava tão excitada que sequer conseguia falar direito. "Iar. Nesse caso, permitam que eu os acompanhe também", disse Feng Zoer com pressa. Aconteceram muitos ataques de profundas bestas na nação Vento Azul nos últimos tempos, e será mais seguro se pudermos acompanhá-lo. Cof. Porém, Feng Baixuan colocou Feng Zoer de volta em seu lugar na mesma hora e disse: "O cultivo de Xian'er está a apenas um fio de distância do seu, então apenas ela já é o bastante para proteger nosso benfeitor. E você deve ficar em casa e se concentrar em seu cultivo. Você é o jovem chefe do clã, mas Xian'er já está quase te superando. Você não acha isso vergonhoso?" Feng Zoer ficou com uma cara bem estúpida. A segurança do grande irmão benfeitor era a sua maior prioridade, então não seria melhor se os dois o escoltassem até a nação Vento Azul. Como foi que seu cultivo, do nada, entrou em pauta? Yun-Che, é ótimo saber que você já está melhor, então não vou te segurar aqui. Sempre que tiver tempo, sinta-se à vontade para nos visitar quando quiser, disse Feng Baixuan com sinceridade. Eu irei, concordou Yun-Che. Xian'er, você os acompanhará, tudo bem.
Feng Baixuan instruiu bem antes de abaixar um pouco a voz e continuar: você não foi na Nação Vento Azul faz muito tempo, não é? Nesse caso, você não precisa se apressar para voltar para casa. Tudo bem se quiser passar algum tempo por lá. Certo, respondeu Feng Xian'er em voz baixa. Ah! Falou Feng Zuer entusiasmado ao ouvir a conversa. Pai, eu também não fui à cidade imperial já faz muito tempo, posso? Você, fique quieto. Feng Baixuan afastou-o pela segunda vez. Você vai ficar em casa e se concentrará em seu cultivo. Você não tem permissão para ir a lugar algum antes de conquistar mais um avanço. Gemeu Feng Zuer. Grande irmão benfeitor Feng Xian'er foi até o lado de Yunche e segurou seu braço suavemente. Ela já tinha feito a mesma coisa inúmeras vezes no mês passado, mas agora o gesto estava evidentemente cheio de tristeza. Vou levá-lo até o seu destino agora mesmo. Foi nesse momento que a formação da sala de teste da Fênix ficou subitamente brilhante. Um momento depois, uma luz vermelha idêntica brilhou em Feng Xian'er. Todos se viraram para encarar ela depois disso. A menina ficou surpresa ao murmurar meio distraída. O Senhor Deus Fênix está me chamando. A convocação do Deus Fênix era algo que nunca tinha acontecido, pelo menos não até onde o clã lembrava, portanto, o evento inédito excitou todos que estavam por perto. Feng Baixuan disse. Ande logo, vá ver o Deus Fênix. Vá, disse Yunche, irei te esperar. Feng Xian'er concordou e soltou Yunche. Então, ela correu para a sala de julgamento. Xian'er sauda o Lorde Deus Fênix. Dentro da sala de julgamento da Fênix, Feng Xian'er olhou para as pupilas divinas da Fênix antes de se ajoelhar no chão. Seu coração estava repleto de ansiedade e perturbação. Embora não tenha sido a primeira vez que ela via o espírito da Fênix, ela nunca havia sido convocada pessoalmente. Xian'er, a voz da Fênix ressoava bem ao lado de seus ouvidos e profundamente dentro de sua alma. Tenho observado seu desenvolvimento nos últimos anos. Você e Zoer são, sem dúvidas, a mais brilhante esperança e maior orgulho do clã Fênix. Obrigado por tudo isso, Lorde Deus Fênix, disse Feng Xian'er ansiosamente. Te convoquei hoje por ter uma solicitação. Foi uma frase simples, mas fez com que Feng Xian'er ficasse em choque. Até a cor em seu rosto sumiu. O Deus Fênix não estava fazendo uma ordem ou instruindo algo. Estava fazendo uma solicitação.